Caro cristão Edeildo Oliveira, há alguns dias fui a um casamento de um sobrinho de minha esposa. Ele é um cristão da Igreja Sara Nossa Terra, fundada pelo bispo Rodovalho e pela bispa Lúcia. Um pastor, obviamente, comandou a cerimônia. Como é comum nas igrejas cristãs, o pastor direcionou sua total atenção para o que está escrito em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Entre aspas, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Fecha aspas. Edeildo, nos casamentos cristãos, católico, evangélico e protestante, a gente vê um líder religioso recorrendo ao que está escrito em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, não é mesmo? O que o líder religioso quer dizer com isso? Ora, ele quer dizer com isso que o Deus hebreu criou o casamento monogâmico, ou seja, aquele que é constituído por apenas um homem e uma mulher. O líder religioso cristão quer dizer aos fiéis que o único casamento aceito pelo Deus hebreu é o monogâmico. E, para comprovar essa verdade bíblica, desde o início da história do homem, o Deus hebreu criou apenas um casal, Adão e Eva. Não é isso mesmo que os líderes cristãos dizem, caro Edeildo? E também é isso mesmo que você, Edeildo, propaga por onde passa. Só que os líderes religiosos cristãos, e você, Edeildo, estão enganados. Sabe qual é a causa desse erro? O erro, Edeildo, está em mostrar um versículo bíblico fora do seu contexto social. O versículo bíblico acima, que está em Gênesis, nada tem a ver com a realidade social do povo da Bíblia. É um versículo bíblico que está mais perdido que cego em tiroteio. É um versículo bíblico que está solto, perdido, que não encontra ressonância na vida social daquele povo. Ao contrário do que diz esse versículo bíblico, o povo da Bíblia apresentava tendência poligâmica e não monogâmica. Entendeu, caro Edeildo? Isto é, o povo hebreu, desde o início, estava amarrado à poligamia e não à monogamia. E isso desde o livro de Gênesis. Percebeu, Edeildo, como o versículo bíblico acima em favor da monogamia não correspondia à vida social do povo hebreu? É fácil perceber que esse versículo bíblico era apenas o ponto de vista isolado do escriba que o escreveu. Isto é, o escriba pensava assim, mas o povo hebreu pensava diferente e por isso mesmo agia contrariamente. Os líderes cristãos dizem aos fiéis que o Deus hebreu criou apenas a união monogâmica e dizem que a prova está na criação inicial de apenas um casal monogâmico, Adão e Eva, isto é, um homem com uma mulher. Segundo esses líderes cristãos, o Deus hebreu é contra a união poligâmica, ou seja, um homem com várias mulheres e uma mulher com vários homens. E o pior, caro Edeildo, é que os fiéis cristãos
passam a acreditar realmente nessa bobagem que a própria Bíblia desmonta. Porque a lenda bíblica que está em Gênesis diz que o povo hebreu criou apenas um casal monogâmico. Por que apenas um homem e uma mulher? Ora, porque na visão do escriba, para haver procriação, eram necessários apenas um homem e uma mulher. Para a produção de um novo ser humano, ninguém precisa de 2 ou mais homens, ou de 2 ou mais mulheres. Basta apenas um homem e uma mulher. Com essa visão muito simples, é que o escriba hebreu escreveu aquela besteira que está em Gênesis. Ele escreveu que o Deus hebreu criou apenas um casal, Adão e Eva. O escriba se esqueceu do problema da prole. Ou seja, um ou vários filhos do casal Adão e Eva iriam fazer sexo com as próprias irmãs. Que promiscuidade, não é mesmo, Edeildo? E tudo isso porque na lenda bíblica o escriba não foi inteligente. Se fosse inteligente, teria escrito que o Deus hebreu criou vários casais. E aí não haveria o problema de um irmão fazer obrigatoriamente sexo com sua irmã. Veja, Edeildo, como o versículo bíblico a favor da monogamia não tem força alguma na sociedade hebraica. Isto é, ele não faz parte do contexto social do povo hebreu. E tudo isso a partir do próprio livro de Gênesis e se estende por toda a Bíblia. Na verdade, o povo hebreu, como já disse, era de tendência poligâmica. Percebeu, Edeildo, como a monogamia na Bíblia está mais perdida que segue em tiroteio? Dar-lhe-ei alguns exemplos. Em Gênesis, capítulo 4, versículo 19, está escrito que Lameque tomou para si 2 esposas, Ada e Zilá. Percebeu, Edeildo, como o povo hebreu era de tendência poligâmica e não monogâmica? Veja, Edeildo, também em Gênesis, que Jacó tinha várias mulheres ao mesmo tempo. Isso, caro Edeildo, é poligamia e não monogamia. E veja que o Deus hebreu nunca se revoltou contra hebreu algum por causa dessas uniões poligâmicas. E assim por toda a Bíblia, por toda a história do povo da Bíblia. O lendário Abraão, caro Edeildo, também teve várias mulheres ao mesmo tempo. Veja essa verdade também em Gênesis. Dê um pulo, caro Edeildo, e vá para os livros de reis. O lendário rei Davi também teve várias mulheres ao mesmo tempo. Seu filho, o rei Salomão, também teve várias mulheres ao mesmo tempo. Ou seja, poligamia clara e pura, e nada de monogamia. Percebeu, caro Edeildo, como aquele versículo bíblico a favor da monogamia não condiz com a história do povo hebreu? Um abraço.